Galera, bora começar mais um episódio do PHCast. Hoje a gente vai conversar com a Camila Schutt. Já vou colocar minha aguinha aqui pra ferver, pra fazer o nosso café. A Camila não vai poder tomar muito café porque ela tá grávida. Ela tá pra ter filho já, na verdade. Provavelmente isso aqui vai ser uma das últimas entrevistas que ela vai fazer antes de ter a Joana. E por que a gente tá conversando com a Camila? Porque a Camila é um fenômeno. Virou uma grande amiga também, e ela é programadora, é CEO, fundadora, uma das donas da Mastertech, uma escola de programação. Tem um trabalho lindo de programação para mulheres e é uma sumidade em tecnologia. A Camila realmente manja muito do assunto e entende tecnologia de um jeito muito filosófico. A gente vai conversar com ela, entre outras coisas, sobre inteligência artificial generativa, os chats GPTs da vida e coisas do tipo. Vou preparar aqui o meu cafezinho. Ela que é formada na USP em Ciência da Computação, fez pós-graduação, mestrado lá, né? No caso, está fazendo doutorado e tem 30 e poucos anos. Ou seja, é mais uma daquelas pessoas que a gente precisa estar perto porque a gente se sente burro perto de uma pessoa como essa. E isso é bom, faz a gente crescer. Então, senhoras e senhores, Camila Schutt no PHCast. Vamos embora. Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um episódio do PHCast, o meu podcast que tem o meu nome, porque o meu ego é muito grande para colocar o meu nome no meu podcast, porque o podcast é meu e essa risada que vocês ouviram ao fundo é de Camila Schutt. Eu achei maravilhoso, porque já mostra que você não é egocêntrico, porque você reconheceu que você é egocêntrico. Mas, gente, o podcast então, é meu. Vou chamar o quê? Eu vou chamar de podcast da Camila? Não, também, e também não tem como tirar o cast, porque senão não fica óbvio, é difícil vender, né? Não, é mais fácil, mais direto, aquela coisa toda. É isso. Gente, Camila já tem praticamente crachá da UBU, né, cara? Tá vindo aqui o tempo todo. A gente já gravou no Business, na CNN. Você já gravou Nosso Mundo lá na CNN também. Sim. Já participou de reportagem o tempo todo e tal, não sei o quê. Hoje eu posso te chamar de amiga, né? É isso. A gente já virou muito brother. Agora a gente é pai e mãe de pet, pai e mãe de gente. pet. Eu precisava contar isso. Camila tem agora uma mini Chica, isso. que ela acabou de ganhar, que vai crescer junto. Vai crescer junto com a Jojo. Com a Jojo, né? E é uma super especialista em tecnologia, de maneira geral. Eu não gosto de falar que você é só especialista em programação, como eu já vi muita gente falando, né? Mas, cara, a gente fez um evento há pouco tempo aqui na UBU. Sim. Eu faço todos os meses, para quem não sabe, um café aqui para o mercado mesmo de comunicação, para as empresas, para os criadores e tal. E a gente discutiu muito chat GPT e inteligência artificial generativas, né? E muita gente ficou muito assustada. Sim. Eu fiquei impressionado com a quantidade de mensagens que eu recebi depois falando, cara, vocês bugaram a minha cabeça num nível maluco. Sim. Isso faz, sei lá, um mês e pouco. Isso. Né? E é impressionante lá pra cá o quanto já apareceram coisas novas. O ChatGPT tinha acabado de anunciar o ChatGPT 4. Já anunciou o 5. O Bard já está cada vez mais perto. O ChatGPT já está embedado agora no Bing. A Samsung já está querendo transformar o Bing no buscador padrão, tirando o Google. O Google já está acelerando o Bard por causa disso. Enfim, a gente está numa baita de uma corrida de inteligências artificiais generativas, não só de texto, de vídeo, de áudio. As inteligências artificiais estão começando a produzir músicas e isso já está gerando um baita de um problema. Se não um problema, pelo menos grandes discussões de direitos autorais. Como é que você vai cobrar direitos autorais de uma inteligência artificial que fez uma música a partir da voz de um artista, só que essa música é totalmente nova? Total. Então, direito autoral por qual criação? Tem muita coisa pra gente discutir nesse papo de hoje. Eu só queria começar com algo que você me falou e eu quero saber se isso continua ou se mudou de um mês pra cá. Porque a gente tem que se atualizar. Exatamente. As coisas. Qual a tua maior preocupação hoje? É a mesma? Eu acho que é a mesma ainda, porque a gente ainda está tratando esse assunto de uma forma muito nichada, assim, acho que antes do programa, né, antes da nossa gravação, depois também, né, as pessoas começaram... Camila, você pode comentar sobre ChatGPT na educação? Camila, você poderia comentar sobre ChatGPT no marketing digital? Camila, você poderia comentar sobre ChatGPT no trânsito? As pessoas ainda olham... para o seu umbigo, quando a discussão é inteligência artificial, porque a gente fica preocupado na pessoa física, natural, assim, né? sabe? É natural. Então, eu dei muita entrevista, já produzi muito conteúdo, mas todos eles ainda são muito nichados. E aí vem a minha preocupação que eu tinha levantado com você aqui, que eu acho que a gente ainda está na discussão técnica de como é que o meu mercado vai ser impactado. Tipo, gato, não é o seu mercado, é o planeta Terra. A gente está tendo discussões pontuais, mas a gente tem que ter uma visão mais ampla de direitos, de justiça, de deveres, antes de querer saber do seu umbigo, sabe? E eu não vejo tantas pessoas, tanta gente falando sobre isso, tendo essas discussões mais holísticas, sabe? Fê, de tipo...
Direito autoral é tenso? É tenso. Mas eu fico pensando como é que a gente vai integrar a inteligência artificial na nossa formação de relacionamento social. Eu estava lendo sobre o impacto, né? Fizeram um artigo sobre o impacto, saiu na Slate, eu acho, o impacto do ChatGPT nos aplicativos de relacionamento. Porque as pessoas, cara, vão manipular as próprias imagens. Vão manipular as próprias imagens, vão usar a inteligência coletiva para fazer as melhores descrições, para fazer seleção de perfil, tal. E a reportagem escrutinava como que você podia usar o ChatGPT, ensinava hacks e tal. E aí, no final, eu achei super legal, meio que me pegou, assim, eu falei, achei nossa, interessante, gente, né? E aí, no final, em nenhum momento, e eu esperando a discussão crítica, né, tipo... E aí, galera? Não, era só estimulando esse negócio. E aí, não veio. Primeira coisa que a gente pensou lá na Mastertech, o Fábio até escreveu um texto sobre isso. Cara, a gente vai usar ChatGPT para fazer as nossas relações humanas. Se tem uma última coisa... E eu brinquei do negócio do flerte, porque eu acho que tem até um trocadilho. Cara, se tem uma coisa que seres humanos deveriam treinar e saber fazer... é flertar e desenvolver relações humanas, independente se é uma relação amorosa, se é um relacionamento profissional. Mas esse conhecimento é nosso. A gente vai terceirizar até isso. A gente vai estar mais digital, mas a gente vai se desumanizar, assim, né? A gente vai perder skills que, por exemplo, me fizeram uma programadora diferente, porque eu tinha esse skill do flerte, não do flerte romântico, mas de me interessar pelas pessoas, de sentar e ouvir uma conversa, de conquista. Aprender, entendeu? Não é só amoroso, né? É isso, é essa troca. As pessoas vão se desumanizar, Fê. Se ela não tem capacidade ou vontade de fazer a própria descrição ou traçar qual que é o melhor perfil para ela, lascou. Que ela consiga identificar o que ela tem de bom para mostrar para o outro. Eu desumanizei completamente, Fê. Então, a minha preocupação continua a mesma. Talvez ela aumente um pouco a cada dia, porque eu não vi uma mudança na discussão do mercado. Para mim, a gente ainda está querendo saber como que o nosso umbigo fica nessa história toda, sem olhar para o todo. E se isso não acontecer? Eu acho que a gente vai se desumanizar, Fê. Para mim, assim, é muito confortável. A gente, olha, polêmica, assim, mas acho que acabou de passar isso na minha cabeça, mas no fundo, se desumanizar é confortável, Fê, porque... Claro que é, porque não dá trabalho. Ser humano é trabalhoso pra cacete. É ter um diagnóstico de autismo, de TDAH, Sim. de ansiedade, se tratar e não aceitar. É criar uma filha e um cachorro junto porque eu quero. Aprender como é que vai ser. Eu não tenho ideia de como vai ser criar um filhote de golden e uma bebê juntas num mesmo apartamento. A única certeza que você vai ter é que não vai ser pacífico. Exato, que eu vou entrar em conflito, que eu vou ter que melhorar meu relacionamento com meu marido, com os meus pais, com a minha irmã, com todo mundo, com a empresa. Isso, ser humano é difícil, porque o nosso cérebro não faz sinapses autorregressivas como o ChatGPT faz. A gente aprende por esforço. E isso é uma coisa, eu nunca esqueci dessa aula, assim. A gente aprende, a inteligência artificial aprendeu muito com o nosso cérebro. Então, redes neurais, a gente se inspirou muito no cérebro. Foi a gente que treinou a inteligência artificial, né? Exato. Mas ainda tem muita coisa que não está explicada ainda no nosso cérebro. Por que algumas sinapses acontecem primeiro? Por que algumas pessoas lidam melhor com dor, com pressão, com estresse? Cara, não sabemos. Estamos estudando. Não sei. A resposta da ciência é não sei. E pra mim aí tá a beleza do humanizar. Da inteligência natural. Exato. Eu não sei, mas eu, enquanto humana, vou aprender a lidar com o meu cérebro. Com os meus problemas, com os meus dilemas, como é que eu lido melhor com a dor, como é que eu lido melhor com o conflito. E tem uma mística aí que, cara, eu não sei nem se o nome é mística, mas tem uma incerteza aí. Que se a gente começa a substituir tudo, a gente não vai ter tempo, a gente não vai ter vontade, a gente não vai ter repertório para explorar isso e a gente vai parar, sabe? A minha sensação é que vai acontecer, sei lá, as escolas vão criar maquininhas. Eu discuto, depois, obviamente, que eu engravidei, né? E olha que eu nem comecei a criar, a Joana, do ponto de vista pedagógico e tal. Mas eu discuto muito, assim, quais são essas habilidades que a gente deveria nutrir de berço em qual momento, né? Será que é melhor eu ensinar lógica antes de criatividade ou não? Será que eu tenho esse controle? Não tenho? Mas eu tenho muita insegurança do mundo tá criando um monte de maquininha. Meio que a gente deu um efeito rebote, né? Eu me inspirei nos humanos e eu achava os humanos o máximo.
E as máquinas tentavam imitar, enquanto inteligência artificial. O termo vem daí. Cara, eu quero imitar os seres humanos. Os seres humanos são fodas. É essa galera, eu quero ser igual. E agora a gente tá tentando virar máquina de novo, sabe? Tipo, agora a gente tá... Não, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ser não sei o quê, eu tenho que ser preciso, eu não posso me desconcentrar, eu não posso... Sabe? Então a gente tá vivendo um efeito rebote meio third wave, assim, do Jaron Lanier, sabe? Tipo, cara, é a terceira onda. A primeira foram as máquinas tentando copiar a gente. Aí, a segunda onda, as máquinas conseguiram Chegaram e viraram amigas, assim, né, da gente. A third wave é elas ganhando da gente. Sou um pouco ficção científica, mas pra mim é a resposta pra pergunta que você fez. Se ninguém cuidar disso, a gente vai virar um monte de maquininha e aí vai ser muito chato viver, sabe? E eu acho que, de uma certa forma, isso já tá acontecendo, né? Mas eu tenho... Não sei, tentando olhar do ponto de vista um pouco mais filosófico, assim, a coisa, eu sempre levo as coisas para a comunicação, né? Sim. Então eu sempre tento levar um pouco para minha área para olhar o meu umbigo também. Sim. Eu acho que é natural que a gente faça isso, né? Total. Mas, como todo mundo se comunica, de uma certa forma, é também olhar para o que está acontecendo em linhas gerais com a galera. Eu acho que quando a gente olha os processos de comunicação que a gente tem hoje nas empresas, entre as pessoas, nas redes sociais, a gente já tem por si só um processo de pasteurização de tudo. Total. Então a minha grande guerra hoje com a empresa, sempre foi na minha carreira no meu mercado, e o que fez talvez eu me destacar um pouquinho ali, foi justamente sair dessa pasteurização, né? Então isso aqui é uma linha de produção, a gente está só replicando commodities e vamos tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente. A máquina volta de novo para o commodity, porque a máquina não vai ter malandragem. Ela vai simular uma malandragem. No dia que você gravou aqui, que a gente fez uma entrevista aqui no Abu pro Business, eu até brinquei, né? Eu li uma descrição da Camila que eu pedi pro ChatGPT fazer, uma bio. E aí ele fez de um jeito super caretinha ali, quadradinho. Eu falei, escreve de um jeito mais descolado. E aí Virou veio o meu tiozão do pavê, completamente assim. Porque são as referências que o ChatGPT busca na internet, porque a maior parte das pessoas não vai saber fazer isso direito, tá? Então a média fica muito ruim. É isso. Então não tem essa malandragem, no bom sentido, né? Essa malandragem de, tipo, esse soft skill da vida. Né? Esse street smart da vida, né? É escassez, Fê. É escassez. É o lance assim, de novo, a gente precisa de um volume... Pro ChatGPT funcionar, eu preciso de um volume bizonho de dados. Então, só que esse volume bizonho de dados, ele vai vir com a média de dados. Total. E o que é genial não tá na média. Não tá na média, O que é muito fora da curva não tá na média. Exatamente. Então, o meu único medo é que, em termos de comunicação, principalmente, todo mundo começa a usar o ChatGPT e a gente joga de novo a régua para baixo. Perfeito. Porque a gente está no momento em que a gente está conseguindo ter avanços muito legais de comunicação. Perfeito. Que as empresas estão começando a entender que a influência não é só o número do influenciador, que é também a autoridade, que é também a credibilidade, que é também o discurso que conecta. Só que aí a gente volta para um recurso de máquina que vai para a média. Exato. A média é para baixo. Perfeito. Porque ela é uma média. Porque ela é uma média. Médias são ruins. Médias são passam de ano. É isso. Mas médias não disruptam nada. Não é a média que faz a disrupção. É o que sai da curva. Então, acho que esse é o meu ponto, entendeu? Não só... Aí, eu tô falando de comunicação, mas aí vale para tudo. Então, o que a gente vai criar de novo com a inteligência artificial? Eu acho que a inteligência artificial pode ser muito legal. E eu posso estar numa puta viagem aqui, mas eu acho que ela pode ser muito legal pra gente seguir replicando as coisas de um jeito muito legal, muito bem feito. Mas, cara, a criação vai vir de onde? Se tá todo mundo agora acomodado com essa média. Exatamente. Tá rodando. Não, e a gente... E ser humano acomodado, Fê, é um ser humano ansioso. Olha, eu não sou psicóloga, assim, mas eu tô... Pra mim, eu gosto de pensar que eu também sou uma profissional generalista de tecnologia. Eu curto, assim, estudar e ler essas paradas de filosofia e tal. Então, quando eu penso assim, o que é um ser humano acomodado? É um ser humano ansioso, é um ser humano que não tá conseguindo perceber o potencial que ele tem, sabe? E tá louvando uma inteligência artificial, porque a média das pessoas não acha que inteligência artificial é a média, Fê. Eles colocam num pedestal. Como se fosse né, um deus, essa tecnologia, né? Um deus como tecnológico. se fosse um deus. Exatamente. Ah, o sistema, toda vez que me dá um calafrio, assim, toda vez que eu chego, o sistema não permite. Sei lá, sabe, você tá num cadastro, tá numa telecom qualquer. Não, é que esse tipo, o sistema não permite. Não, o sistema não permite, a culpa não é do código, a culpa não tá aqui. A culpa é quem fez o sistema que não permitiu. Mas são pouquíssimas as pessoas que têm esse distanciamento, sabe? A galera acha que se o sistema não pode, é porque não pode Herol. Acabou, né? E se aquela inteligência artificial produziu aquele resultado, é o melhor resultado que poderia ter sido... Tipo, ela nem questiona, sabe? Ela nem questiona porque ela tá acomodada.
É isso. Porque se ela questionar aquilo, ela vai ter trabalho. É, E aí, se a gente continuar replicando esse modelo, a gente vai fazer seres humanos cada vez mais preguiçosos. exatamente. E aí, isso é uma discussão super recente. Eu não quero aqui ficar trazendo dados muito pontuais, porque eu sei que semana que vem vai mudar. Então, assim, eu não quero que isso aqui fique velho. Eu quero que daqui a um ano a gente olhe essa discussão e fale assim, nossa, eles ainda estavam falando do ChatGPT 5, Nossa. só que a discussão ela vai continuar sendo importante. Relevante. Porque tem se falado muito no lance dos direitos autorais, né? Muito. É um dos pontos. Essa semana agora, no momento em que a gente está gravando essa entrevista, acabou de sair, de ser lançada uma música. Isso aconteceu com vários artistas. Acho que teve música do Oasis também, que refizeram, com as mesmas vozes dos irmãos Gallagher e tal. E, putz, não foi do Drake, teve algum... Quem? Não, então, mas foi o The Weeknd e mais um rapper, que eu não lembro qual foi. Enfim, juntou a voz dos dois. E, cara, são os caras. E criou-se uma música 100% autoral, nova, da inteligência artificial com a voz dos dois. Aí começa, vários especialistas. Não. Mas não sei com quantos segundos você percebe que a voz ali teve um timbre que não é deles. Desculpa, gente, para as pessoas são os dois. Esquece. Exato. Foi o que rolou. E aí começaram as discussões do, meu Deus, acabou, isso aqui é o fim dos artistas. Gente, não. Não. Isso aqui é a média dos artistas que a gente tem hoje. Exato. Né? Então, muitos artistas já entenderam o beat que funciona para fazer sucesso, para entrar nas ondas cerebrais que vão tornar um padrão de repetição confortável, que as pessoas vão gostar tal, mas não é só isso. Não é. Você tem muitas áreas do teu cérebro que vão ser ativadas e que vão se atrair, que vão se conectar por questões que os cientistas ainda nem conhecem, né? Então, se a gente achar que a arte vai acabar porque a inteligência artificial consegue produzir artes na média do que a gente tem, a gente está se negando ao fato de existirem artistas que são geniais. A gente está se colocando na média. Exato. E é isso que a gente quer. Perfeito. Né? É que para quem é técnico, eu acho, para quem é técnica, a gente entende algumas limitações. De novo, ChatGPT bombou porque começou a ser gratuito, mas a teoria por trás já é antiga. E a gente não destruiu o planeta ainda, sabe? Sei. Ainda. Eu sei que tem um lance do ainda, que tem uma mística e tal, mas essa tecnologia já existia. A gente deu uma boa aplicação para ela, sem dúvida nenhuma. O chat é revolucionário, sim, mas essa tecnologia já existia. O que viabilizou ela foi eu conseguir agora ter mais processamento, né, e banda e investimento suficiente para pôr ela para o público. Mas ela já existia. Então, também eu fico um pouco... não, isso é tudo muito novo. Calma, a gente já está lidando com isso, sabe? Como produto, talvez. Né? Chegou na mesa, né? Eu vim de táxi para cá e eu sou a pessoa que puxa assunto. Isso me distrai do trânsito. Até que hoje não estava muito, mas... E aí, né? Você tem filhos? Como é que tá o negócio da escola? Eu quero saber, porque eu acho que a turma que tá na rua é a turma que conhece a vida real. Eu vivo numa bolha de uma camada, às vezes, abastada ou de uma camada que é nerdona. Assim, eu me coloco nessa... Deixa eu ver o que tá acontecendo na vida real, sim. Sabe? Quando eu tô conversando com as pessoas e tal. E aí ele falou, o problema é a internet. Aí eu já, internet. Eu também sou desses, eu vou cutucando pra entender a linha de raciocínio. É o problema? Não a internet é um problema, porque tava cada um na sua. Agora você pode acessar o conteúdo de outro país, não sei o quê. Aí a pessoa já começa a misturar monte de coisa. Fê. Assim, e é tudo muito recente. Então, rede social é de 2008. Também não é agora. Aquela internet lá do submundo, isso aí é novo. De 2008, mais ou menos. Se você olhar pro Orkut, se você olhar, sei lá, pro Mirk... É isso. A gente tá falando de anos 90, né? Mas então, as consequências estão saindo agora, né? Sim. E aí ele... Não, porque essa internet é profunda, escura, não sei o quê. Eu não lembro qual o termo que ele usou, mas ele traduziu, tipo, Deep Web, sabe? Né? Ele, isso, eu falo pros meus filhos. Isso é tudo muito novo, a gente não pode... Cara, isso tudo é muito novo, é perigoso, né? Não é perigoso, Fê? Porque a gente se coloca num tom passivo de novo, de tipo, já que é novo, eu tenho o direito de não saber. De repelir. De repelir. Isso já tem anos.
Isso não é muito novo e você deveria já saber diferenciar o que é internet, do que é rede social, do que é celular, Do que é Deep do Web. que é Deep Web. Já estava em tempo. Então, da mas gente aí saber diferenciar. eu volto pro mesmo ponto de sempre, de que a culpa é da gente que não tá comunicando isso do jeito certo. Pode ser. Porque às vezes não tá chegando pras pessoas do jeito que tem Eu que me chegar. culpo também como professora. Eu acho que tem um quê também, tipo, os professores e os técnicos gostam de parecer inteligentes, sabe, Fê? Tipo, a gente adora falar um termo técnico. É isso, é o meu ponto de sempre. A gente adora. Assim como jornalista também adora simplificar. Talvez a gente esteja em extremo opostos, assim, por isso que a gente gosta de conversar, assim. Porque, enquanto jornalistas, muitos vão num tom, né, de simplificação. Mas são o poucos chat ainda. GPT é o Google das E tá não sei errado, quem. não tá é. errado. Exato. E aí a minha galera que é cientista acha que todo mundo tá entendendo o que você tá falando. Tipo, cara, não tem um ser humano na sala que entendeu o que você falou. É. E eu me pego pensando nisso, assim. Porque é a zona proximal do Vygotsky. Ontem eu tava dando uma aula pra empreendedores sociais. Falei, não, porque a gente tá criando zona proximal. Aí depois que eu falei, nossa, gente, tipo... É porque eu tô tentando conectar com o mundo de vocês, tá bom? Como técnica, como professora, vira e mexe, eu vou lá pra um lugar que ninguém tá acessando, sabe? Sim, ninguém chega. Então, a gente não se encontra no meio do caminho. E aí Não, você pega essa galera falando, é tudo muito novo. Não, mas tem um lance, cara, eu penso muito nesse meio do caminho. Assim, muito. É a minha obsessão. E como eu tenho o lance do TDAH, do perfeccionismo e tal, às vezes eu me frustro muito, porque eu acho que eu não tô conseguindo chegar do jeito certo, acessar essa galera e tal. Mas absolutamente tudo que eu faço eu tento chegar nesse meio do caminho. Então eu estudo muito um assunto, eu estudo a exaustão um assunto, eu leio o máximo de coisas que eu consigo para tentar falar de um jeito que seja simples o suficiente para tentar conectar o erudito ao popularzão, assim. É isso. Só que é muito difícil fazer isso. É muito difícil. É muito difícil. E você vai ser tido como o cara burro, e eu não tenho medo de parecer burro, porque eu acho que esse é o segredo mesmo. Também. E você falou, vocês que são jornalistas, vocês tendem a querer simplificar muito. Não. Porque isso, falar que o ChatGPT é Google, não é simplificar, isso é errado, né? Então tem uma coisa que assim, eu tenho um tio meu, que o Christian, que é meu pai, assim, na prática. Eu praticamente nunca tive pai, e ele é irmão do meu pai mais novo, então ele tem só 10 anos a mais do que eu, e a gente sempre foi muito próximo. E ele trabalha no ramo de máquinas. Nossa. De tipo escavadeira, máquina de mineração, um negócio completamente novo. Aí a gente conversa muito e tal, não sei o quê. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, posso te explicar uma coisa? Pra você falar pros seus amigos na redação? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, retroescavadeira não é qualquer máquina. Porque não podia ter um deslizamento de terra ou qualquer outra coisa que a gente falou assim, as retroescavadeiras começaram a tirar terra, não sei o quê. Assim, retroescavadeira é um tipo de máquina. Aí eu falei, mas por que você está falando isso? Ele falou, porque hoje eu vi a 100ª reportagem dizendo que as retroescavadeiras estão tirando a terra. Aí eu falei, tá, mas a retroescavadeira não é um nome genérico para máquina? Ele falou, não, retroescavadeira é uma retroescavadeira. É uma escavadeira que tem aquele negócio na frente que escava e que tem uma pá carregadeira atrás. Nossa. Que ele tem uma pá, porque ele é uma retroescavadeira. Não sei se uma pá carregadeira ou qualquer outra coisa atrás, mas ele tem coisa dos dois lados. Isso que estava nessa reportagem era só uma pá carregadeira, que é uma pá que levanta a terra. Mas é que é bonito, né, Fê? Retroescavadeira. Agora, sim, é mó difícil falar retroescavadeira. Só que convencionou-se dizer assim. E aí a gente acha que é o sinônimo para tudo e chama tudo de retroescavadeira. Então é a simplificação burra. Primeiro que não é simplificação, perfeito. É um porque erro. o termo é difícil, retroescavadeira, a máquina. A máquina. Você entende? E outra coisa, é querer simplificar com um dado errado. A gente pode simplificar traçando paralelos, fazendo metáforas ou qualquer coisa do tipo. Agora, o que a gente não pode é errar. Dizer que o ChatGPT é Google é completamente errado. É pedir ajuda, né? Sei lá, cara. Pergunta, vai com alguém. Conversa com alguém. Porque, cara, a simplificação, cara, é um negócio que precisa ser muito bem feito. Ela tem um motivo para existir. Total. Né? Então, a simplificação ela é um negócio que realmente educa. Ela é difícil. Mas é difícil. Tem um livro que eu gosto muito, não sei se você já leu, que chama Adam's Óbvio. Ele foi escrito em 1916. É um livrico desse tamanho. 1916? E 16. Deixa eu anotar. É um livrinho desse tamanho que está em domínio público. Tem alguns contos. Nossa, então eu consigo baixar no Kindle, Consegue. Adam's Óbvio? Adam's Óbvio, exato. E ele é desse tamanho. E a primeira vez que eu li, eu já li, todo ano eu releio ele porque a gente usa muito em aula. Sério? Porque pra mim aquele é o pensamento computacional que a gente deveria nutrir, assim. Que é um pensamento que alinha pensamento natural,
que é um pensamento que alinha obviedade e que a gente consegue entender, Fê, que ser simples é muito difícil. Mas isso é o que eu falo o tempo É inteiro. muito. Você vai amar esse livro. O tempo Ele inteiro. fala o seguinte: tem um cara que chega lá, porque ele conta, né, várias histórias, vários contos. E ele sempre faz a pergunta óbvia, ele começa a ser odiado por isso. No começo tiram um sarro dele, sabe? E aí, depois, ele começa a dar várias bolas dentro, assim, tipo, várias. E aí Tá as pessoas longe. começam a invejar ele. Literalmente, Fê. Porque ele começa a acertar tudo. Porque ele Sim. ganhou essa habilidade do pensamento simples. Contando uma história muito rápida. E hoje soa óbvio, e eu acho tão bonito que isso está desde 2016 disponível pra gente e a gente ainda tá aqui, sabe? Sim. Ele conta uma história do bolo. Ninguém conseguia fazer uma empresa de bolo vender. Ninguém. E fazia anúncio pra lá, e fazia anúncio pra cá, e fazia anúncio pra cá. Ele chegou um dia na redação e falou, gente, não é possível. Quem aqui já comeu bolo? Todo mundo levantou a mão. Não. Todo mundo ficou se olhando. Pessoal, como é que a gente tá achando que a gente vai ganhar concorrência se ninguém comeu o bolo? Ninguém tinha comido. Entendeu? Tipo, cara, essa era a primeira tarefa que a gente tinha que fazer. Como é que eu vou vender uma coisa que eu nunca provei? Eu vou acreditar em texto? Eu tô Não falando faz de sentido. comida e tal. Só que, de novo, ele fez a pergunta talvez mais burra da sala e todo mundo, o que isso tem a ver com... Cara, a gente vai escrever sobre isso, eu tenho que comer, vocês têm que comer, vocês vão escrever diferente. E aí cai uma ficha, a turma obviamente odeia ele, porque ele começa a subir, sobe na carreira e tal. De novo, ser simples, ser óbvio, é muito difícil. E é justamente o que um chat GPT, uma inteligência artificial não conseguem fazer. Que eles supergeram, né? A gente tem usado bastante... Ele supergera porque eu preciso com dados, poucas informações, eu tenho muitos dados, mas eu tenho poucas informações que eu consigo automaticamente tirar desses dados, né, Fê? Eu preciso encher linguiça. Então eu fico me repetindo, eu fico dando volta. E a parte legal de ser humano, a parte legal da sociedade, as grandes revoluções vieram de pensamentos óbvios, de pensamentos simples. Então fica aí a dica, um livro que já é de graça, está em domínio público, 1916, que fala sobre isso e pra mim é uma aula, assim. Eu sempre penso, como é que o Adams lidaria com isso, sabe? Você fica meio obcecada. Não, mas sabe o que é doido? Você falou assim, ser óbvio é muito difícil. Mas óbvio pra quem? Também, esse óbvio não existe. Ser óbvio, se você conseguir chegar ao ponto de ser óbvio pra todo mundo, mission accomplished. Legal, conseguiu. É isso aí. Chegou lá, entendeu? É isso. Mas é isso, o que às vezes é óbvio na nossa cabeça é óbvio só pra gente. Perfeito. Eu me pego muito nessas discussões aqui em business, em negócios. Às vezes, putz, eu tenho estouro por algum motivo, tal, sei lá, às vezes até me frustro, tal, com coisas que eu falo, pô, mas será tão óbvio? Aí, às vezes, 2 horas depois, quando eu consigo baixar a adrenalina, eu paro e falo, cara... Não era óbvio. Não era óbvio. É isso. Era óbvio pra mim. Porque na minha cabeça, como eu já tô pensando nisso há muito tempo, eu já tava lá na frente. É isso. Então, eu já tava raciocinando no negócio, tal, não sei o quê. É isso. E beleza, Em entendeu? tecnologia, eu acho que em grande parte, nós programadores, assim, a gente se frustra nisso, porque pra gente tem um monte de coisa óbvia, Fê, que pra população não é, que pros nossos usuários não é, porque é ingrata, jornalista também é assim, Fê, mas é muito ingrata essa posição de que eu, que sou vou ter que criar algo pra milhares. Sim. É um fardo muito pesado, assim. Mesma coisa, você fazendo as reportagens. Cara, a sua reportagem, você tem uma equipe, claro, mas a sua reportagem vai chegar para milhões de pessoas. Sim. É desleal, no mínimo, essa tarefa, assim. É ingrata essa tarefa, assim Então, como cara, programadores, entendeu? Fê? Ela é. Eu concordo que ela é. Mas você escolhe essa tarefa. Sem dúvida. Entende? Então, assim, se você aceita ter essa tarefa de ser programador ou de ser comunicador, você precisa ter maturidade, eu acho, para entender que, cara, você vai ter coisas legais. Mas você acha que a turma tem maturidade? Então, aí é outro ponto. Aí é outra história. Eu acho que o ChatGPT, a tecnologia traz pra gente o toque em algumas feridas necessárias. Eu sempre falo muito nisso. A gente não tem maturidade para nada. Então, quando a gente se propõe a fazer uma tarefa que a gente terceiriza para uma tecnologia, para uma inteligência artificial, eu acho que a gente está simplesmente usando um comodismo e não aceitando que a gente pode ser preguiçoso, ou não aceitando que a gente não está querendo elevar o nível da discussão, que a gente não está querendo produzir coisas novas, e a gente não aceita. É isso. Então,
eu sempre falo muito que eu faço terapia há quase 10 anos, e o maior benefício que eu tive foi entender de verdade um negócio que é óbvio, que todo mundo fala, que é o aceita que dói menos, né? Então aceita que dói menos, aceita suas limitações, aceita o que você tem de legal. Aprenda a lidar com isso. E, cara, aceita que se você tá querendo terceirizar tudo pra uma máquina, você é um baita de um preguiçoso. Né? Eu acho que muitas coisas a gente pode terceirizar, você se desumanizou. Você pode terceirizar muita coisa pras máquinas, só que, cara, seja maduro a ponto de saber que se você tá fazendo tudo isso, você largou mão do seu processo criativo. E se isso pra você tá ok, beleza. Mas tem a maturidade pra entender que não. Então, quando a gente fala assim, putz, é ingrata a posição de ter que comunicar pra milhões de pessoas, eu concordo. Mas eu escolhi isso. Sem dúvida. E se eu escolher, aceite. Perfeito. Aceite que você escolheu. Faça o melhor trampo que você consegue. Faça o melhor trampo que você conseguir, com as ferramentas que você tem. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Muitas vezes eu sofro por não conseguir, tá? Claro. Mas eu sei que o objetivo ideal é esse. Faça o melhor que você puder com as ferramentas que você tem. E, cara, entenda que às vezes você vai precisar mudar de plataforma. Que às vezes você pode estar numa empresa que não aceita isso e que não tem os valores que você tem, que faz uma comunicação que você não concorda. Você precisa pagar boleto, mas vai pagando até você conseguir ir para o lugar onde você quer, tem um pensamento mais estratégico e aceita, brother. Não, eu concordo, mas eu acho que o mercado, assim, enquanto programadores, jornalistas e tal, acho que tem umas posições estratégicas que tem muita gente que não tem maturidade mesmo, assim, é uma crítica mesmo ao mercado. A gente está jogando, a gente tem uma demanda bizarra, não sei como é, no jornalismo eu não sei, Fê, mas a gente tem uma demanda bizarra de programadores e programadoras. Bizarro. Tem 750 mil vagas até 2030. Tipo, 2030 tá aí, meu. Nossa, só no Brasil. Se eu olhar pro mundo, mais ainda. Talvez ela sofra, né? E muita gente... Até me perguntaram dos layoffs, a gente pode conversar disso depois, mas a gente ainda... Os layoffs são os big techs. Demissões, tá, gente? Pra quem não sabe que layoff é demissão. Boa. A gente coloca o carro na frente dos bois. Então, é assim... Eu tenho essa demanda. Aí eu formo uma galera que não tem maturidade, que está entrando ali por dinheiro, que está entrando ali porque ouviu falar que é muito legal. Eu não faço uma formação, eu dou só informações e falo, se vira aí com o que dá. Você não dá uma formação humana. E aí eu inflo o mercado, só que essas pessoas, cada uma vai pro seu. E aí elas começam a criar um mercado que não é maduro, entendeu? Porque essas pessoas não são maduras. Eu tenho criticado muito. E aí você vai programar muito bem, mas você não vai ter senso crítico para nada do que você está fazendo, né? Pensamento não, ou você vai... Como as pessoas são leigas também, Fê, você vai fazer as pessoas acreditarem que você programa bem. Sim. Sabe? Porque isso é possível. Você vai fazer as pessoas acreditarem que você escreve bem, que você lê bem, sabe? Mas a hora que te soltam e você tem que começar a andar pelos... Você não está preparado, você não está preparada, sabe? O mercado de tecnologia é muito ingrato nesse sentido. Não, porque programar não é só entender da linguagem de programação, né? É entender de lógica, entender... Se eu estiver falando merda, você me corrige, tá? Porque eu entendo muito pouco disso. Mas o pouco que eu vejo e que eu leio e que converso, eu percebo que programação é uma antecipação de problemas, uma antecipação de questões, uma capacidade de... Crítica, porque com uma linha você impacta a vida de muita gente. Exatamente. Entendeu? E isso não é só técnico. Isso também é humano. Total, Fê. Né? E a gente tá tratando esse problema como problema técnico, a discussão do ChatGPT como problema técnico. Então, assim, a Mastertech enquanto escola, a gente sempre se pega refletindo, né? Cara, é melhor eu colocar 100 mil pessoas, 200 mil pessoas como plataforma, como um LMS da vida, um Learning Management System, um sistema de gestão de aprendizado, que na verdade vão sair 100 boas pessoas? Ou é melhor eu fazer uma turma de 50 e me dedicar por um ano para esses 50? É um dilema do mundo de tecnologia e do mundo como um todo de qualidade versus quantidade. Porque as minhas escalas, elas são enormes. Se eu puser 100 mil jovens disponíveis para o mercado de tecnologia, potencialmente eles vão ser absorvidos. Mas o que são esses 100 mil jovens? Eles estão saindo maduros? Que era a conversa que a gente estava tendo. Eles sabem fazer questionamentos? Eles são parceiros do negócio? Ou eles são só escribas? Né? Que a gente usa muito esse termo. Eles são só escribas digitais? Eles estão, literalmente, entra por um ouvido e sai pelo outro, só
digitando, batendo teclado? Só que Será isso, que é isso a inteligência artificial vai fazer muito em breve. Já está fazendo. É. Você pede comandos de programação para o ChatGPT, ele Sim. te dá. Claro, Sim. coisas muito básicas, Sim, provavelmente, sim. né? De novo, não é do meu mercado, mas eu acho... Eu já pedi, já É fiz vários viável. testes. Não, é viável. Fazer sem coisas dúvida basiquinhas ali, assim, né? É isso. Ele faz. É que as pessoas sequer sabem pedir. Então, talvez a interface seja essa pessoa que está aprendendo, ela vai saber pedir, mas ela sabe avaliar, ela sabe analisar. Sim. Eu acho que a gente vive tempos estranhos nesse sentido, de querer inflar o mercado e resolver um problema criando outro maior, na minha opinião, sabe? E como escola, eu vivo pensando nisso. Cara, será que é melhor formar, de novo, 100 mil pessoas que sabem a média, que a gente volta na conversa média, ou 10 pessoas que vão ter um pensamento diferente, que vão conseguir trazer a diferença? A gente, enquanto empresa, acabou escolhendo o segundo caminho. Sim. A gente talvez não fique rico, talvez não fique rico. Não vai escalar o negócio. Talvez a gente não escale, talvez não. Mas a gente se sente responsável por isso, sabe? Ver esse próximo passo. Como é que eu torno programação, tecnologia, como é que eu crio esse mundo do futuro de um jeito responsável, sem criar ainda mais consequências, sabe? É difícil, hein? Muito difícil, Fê. Muito difícil. Querer ensinar... Porque você atrasa o resultado, né? E a gente é muito orientado a resultado. A sociedade está cada vez mais rápida. Volume. Todo mundo quer volume. Então, é um desafio homérico, assim. Eu fico muito nessa discussão aqui dentro, assim, da Algu mesmo, cara. De tipo, qual é o nível da produção de conteúdo que a gente está fazendo para as empresas, né? Então, será que a gente quer trabalhar com essa empresa? Aí, putz, a gente abre mão, às vezes, de cliente. Já aconteceu mais de uma vez. Só que aí quando você vai ver, putz, a conta desse mês não fechou. É isso. Aí, o dilema puta merda, então empreendedor. até onde o propósito pode foda. ir e tal. E, putz, tem um monte de gente que depende da gente e tal. E você fica numa paranoia de caramba. Esse que é o mal empreendedor, eu acho. difícil, cara. O empreendedor e a empreendedora que tem alguma consciência de... que tá humanizado ainda, que não se dizer... Tá ferrado. Ele vai ter dificuldade para dormir, ela vai ter dificuldade para dormir à noite, porque a gente fica apegado nesse tipo de discussão. Eu vou criar uma empresa... Acho que tanto eu quanto você, a gente criou empresas não porque a gente queria ficar rico, milionário. Não. Talvez a gente ganhasse mais. Eu brinco, gente, se eu fosse investir na minha carreira de influenciadora, talvez eu ganhasse mais. Certamente. Do que o que eu ganho como empreendedora dando aula até 10 da noite. Certamente. Mas eu, Camila, enquanto decisão de vida, enquanto como é que eu vou usar a minha energia vital, não ia ser feliz como eu sou hoje, como eu sinto, né, que eu posso impactar as pessoas. Mas, sem dúvida, a gente fica umas noites sem dormir, entendeu, Fê? E, de novo, o ChatGPT e a tecnologia não vão resolver esse tipo de dilema, Fê. Não vão explicar por que a gente tomou decisões como abrir mão, de uma grana mais confortável para abrir uma empresa. Isso a gente não explica. Cara, eu estudei Relações Internacionais. Me pergunta porque eu não sei te dizer. Mas A gente era muito jovem quando tem que escolher, Fê. não, foi agora. Agora? Acabei de me formar no MBA. Eu ia passar um plano pra você, cara. Você não tente. deixou. Eu tentei. Eu acho que talvez a minha lógica... Cara, primeiro, eu amo estudar. Então, eu adoro estudar. Isso. E eu adoro estudar o que não é diretamente relacionado ao que eu faço. Eu também gosto. Porque, cara, a gente precisa estourar as nossas bolhas. Senão a gente vai ficar só preso naquilo sempre. E aí, quando eu entrei na CNN, eu trabalhava na Globo, eu tinha uma rotina muito imprevisível. Eu recebia a escala às 9 horas da noite para saber que horas eu ia trabalhar no dia seguinte. Então, eu não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. Quando eu fui para a CNN, que eu passei a conseguir ter uma rotina um pouco mais organizada, a primeira coisa que eu fiz foi estudar. Aí, eu entrei na GV e tal e me inscrevi no MBA, porque MBA é mais voltado para negócio, aquela coisa que eu curto mais e tal, não sei o quê. E aí eu falei, putz, mas eu quero fugir de... Vou fazer RI. Aí eu falei, putz, Relações Internacionais. Porque é uma coisa que eu manjo muito pouco, sempre manjei muito pouco. E eu falei, CNN, acho que eu vou passar também a olhar mais o mundo e tal, não sei o quê. E foi muito legal. E em Relações Internacionais, uma das primeiras aulas assim, que eu tive, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que o sistema internacional ele é anárquico. O que é um sistema internacional anárquico? Não existe uma polícia do mundo. Não existe um presidente do mundo. De novo, para quem faz RI, isso é ridiculamente óbvio. A gente volta à conversa do começo. Mas para mim... Foi tipo... Foi... Eu falei, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. É isso. Não existe um presidente do mundo. Existe uma ONU. Mas ninguém é obrigado a seguir a ONU. E aí, quando você entende esse conceito, você passa a entender como tudo funciona. Você fala, putz, agora eu entendi porque que os Estados Unidos se mete em tudo. Porque eles são hegemônicos do ponto de vista comercial e militar. Agora eu entendi porque que as guerras existem. Foda. Não tem ninguém que fala, se você não fizer isso, eu vou te dar uma multa de trânsito, né? Como a gente tem a CET. Não existe, porque o sistema é anárquico.
É cada um por si e todo mundo tem que se entender numa lógica muito, muito esquisita. E quando você faz alguma coisa com uma tecnologia, que é a internet, com uma tecnologia que são as inteligências artificiais generativas, você vai para um sistema que é anárquico. Anárquico, exatamente. E aí eu fico pensando, todo mundo fala, tem que ter regulação, tem que ter regulação. Quem vai regular isso? Não existe uma autarquia internacional de regulação com poder, de fato, para interferir numa demanda. Vão existir países que vão se associar, sei lá, a União Europeia vai determinar, porque é um bloco, poder, tem mais poder, é um bloco de grandes potências e tal. Você vai ter, de repente, Estados Unidos, porque é um hegemon, só que aí, você vai para a Rússia, China. A Rússia agora está um pouco fora da curva também, né? Mas você vai para os países que são mais ligados são menos capitalistas, talvez eles vão ter uma questão muito mais ligada a poder, a controle estatal. Então, assim, como a gente olha para tudo isso nesse conceito? Você entende? Como é legal a gente juntar conceitos de fora? Eu não entendo. É tipo, caraca, como essa porra funciona. Então, a gente está falando de um negócio que vai e já está mudando a humanidade. Total. Já está mudando as nossas relações, já está mudando o jeito da gente produzir conteúdo em todos os segmentos. E aí você fala, poxa, vamos olhar então quem está preocupado com isso. Esses dias o Steve Wozniak, que é um dos fundadores da Apple, e o Harari assinaram uma carta falando, gente, para a produção. Beleza, aí quem assinou também é o Elon Musk, que há poucos dias anunciou a própria inteligência artificial. Então você queria que parasse, na verdade, pra você ganhar tempo para produzir a sua. Então não é altruísta, nunca é altruísta, ou quase nunca, né? Então como é que a gente regula? Qual é a definição de anarquia? O lance do anarquismo é descentralizado. O anarquismo é ausência de governo. Ausência de governo. Né? Então é basicamente cada um por si. Esse é o sistema internacional. E aí a gente tem um modelo de tecnologia que é aplicado para o mundo inteiro num sistema de governo e de controle que é anárquico. Não, e um modelo de internet que é descentralizado e distribuído, né? Porque esses conceitos, quando a gente vai olhar para o Paul Baran, que inventou, né? Foi quem inventou o conceito de distribuição de informação. Porque a gente tinha, num período Primeira Guerra ali, muito centralizado. Então, a gente achava que as garantias vinham da centralização, né? Sim. Então, eu tinha um chefão que mandava, eu tinha um quartel que mandava. Então, a gente associava controle à centralização. A gente teve uma Segunda Guerra que começou a ensinar pra gente que eu precisava descentralizar um pouco. E aí o Paul Baran conseguiu entender que o futuro seria distribuído, que é mais do que só descentralizar. Então, eu não vou, em vez de criar, um governador, eu vou criar governadores regionais. Isso é descentralização. A distribuição é quando eu dou todas as informações necessárias para que aquele nó seja independente e que ele saiba para onde ele deveria ir. Então, o Paul Baran, na minha visão, e quando você falou anárquico, na hora veio distribuir. Não, mas anárquico é mais do que distribuído. É mais. E do ponto de vista de não ter uma estrutura. Ao mesmo tempo, ele é menos porque as pessoas podem manipular. E o conceito do Paul Baran era, eu só vou ter uma distribuição legal, massa para a internet, se todos os pontos tiverem iguais acessos. Né? Tem gente que defende, inclusive, que foi o início do blockchain e tal, que o Paul Baran era muito visionário. E ele era bem foda. O Paul Baran é um cara que vale a pena ler, assim. E ele antecipou isso. Então, a gente está falando de um governo anárquico, Fê, que tem uma estrutura de internet distribuída, que, em teoria, não deveria ter nenhum tipo de ascensão entre os pontos. Só que, se essa internet está tão trincada, né, com a malha do governo e tal, eu posso fazer as coisas passarem por mim. Eu posso manipular isso, porque não tem ninguém me regulando. Então, cara... Não, enfim, é doido, é muito maluco. Então, muito acho doido. que quando a gente passa a pensar, de novo, num sistema internacional anárquico, cara, a coisa, pelo menos na minha cabeça, muda de figura. Não, e o que vai... Quando você falou, e aí, o que vai regular? Quando eu penso... Isso. Cada um tá fazendo o seu, né? Então, sei lá, dados... E é o que se faz, é o que dá pra fazer. pegou... GDPR, Europa decidiu. Pá. Só que a GDPR, por ser a primeira... O que é a GDPR, pra quem não sabe? É a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, né? Que foram os primeiros a levantar a mão e falar, tipo, americanos passaram do limite. É a LGPD que a gente tem no Brasil, na Europa. Só que foi primeiro, né? Foi antes da gente. A né? GDPR veio primeiro. LGPD, pra quem não sabe, é a Lei Geral de Proteção de Dados que a gente tem no Brasil desde 2015.
Eu acho que Fê, assim, como Eu acho que é regulação. 15, assim, eu se sei não que me engano. entrou em vigor em 2021. A gente começou a sancionar medidas protetivas, Em 20 prender agora, gente, ontem, né? 2021. Ontem. Ter que ter, enfim, regulação, ter alguém que era owner de dados, 2021 regulou mesmo. Tipo, ó, galera, agora se mexe. E por que eu comecei a falar isso, né? A partir do momento que a Europa põe uma lei geral de proteção de dados para tentar regular principalmente a hegemonia americana de plataformas e acessos, na internet não existe o conceito de Europa. Então, o Brasil prontamente teve que virar e falar assim, não, mas peraí, então eu vou ter que desligar alguns sistemas quando bater aqui, vou ter que fazer minha lei. Aí eu me inspiro nessa lei. Então, é uma produção meio que puxada, sabe, Fê? Essa regulação talvez tenha que vir de algum bloco muito hegemônico, tô falando de inteligência artificial e dessa evolução toda. Eu vou ter que vir de um bloco muito hegemônico que tenha poder o suficiente para fazer com que todas as outras regulações sejam puxadas, sabe? Vai ter que ser um Estados Unidos da vida, uma Europa da vida, soltar um marco, soltar uma lei geral de inteligência artificial para que todos os outros países meio que não copiem, mas se arrastem, porque eu não tenho essa questão de fronteira na internet. Então, cara, quer dizer que eu vou ter que desligar o site da Mastertech quando alguém na Europa acessar? Mas essa pessoa ela pode ser brasileira, ela não tem direito de acessar aqui, mas ela mora na Europa. Mas se eu entrar via VPN, entendeu? que é tipo uma rede privada, pra quem não sabe, né? Como se Então, você estivesse navegando aqui no Brasil de outro país, assim. Né? Eu diria que, como é que a gente vai regular isso? Alguém com algum poder econômico que faça, não adianta, sei lá, o Sri Lanka criar a parada, porque, desligar no Sri Lanka não tem problema, sei lá, porque são poucos. Alguns desses grandes vão ter que levantar a mão e falar assim, cara, a gente soltou o nosso para puxar tudo isso, sabe? Mas eu não sei quem que vai ter essa coragem ou essa vontade, sabe? Essas discussões estão rolando? Até onde você sabe? Então, o governo americano tá rolando num contexto mais capitalista, na minha visão, que é assim, cara, a gente tá precisando produzir mais para manter o nosso lugar. China tá chegando aí, tal, por outros motivos, mas eu preciso me manter hegemônico. Deixa eu regular aqui inteligência artificial, porque tem coisa que tá ficando na mesa, eu quero ser mais produtivo. Eu não vejo, tá, Camila? Eu não vejo nenhum país ou nenhuma legislação discutindo no nível direitos e deveres, sabe? No nível mais filosófico da coisa. Eu acho que tá cada um tentando tirar seu filão. De grana, de novo, olhando pro próprio umbigo. Na minha percepção é isso, assim, cara, eu não quero ficar para trás, então eu também não vou parar de pesquisar. Foi mal, cartinha super legal, que foi o que eu vi, assim, ai, que fofo, para eles poderem depois assinar e falar, eu avisei, sabe? Para mim foi a típica carta assim, ai, viu, eu avisei, quando der ruim, sabe? Eu falei, mas não teve impacto nenhum. Nenhum, zero. Todo mundo impacto prático, nenhum. Zero. Deu repercussão. Né? Na minha visão, teve mais repercussão o texto do Chomsky do que a cartinha dele, sabe? Sim. Assim, foi sinceramente. um pouco antes, né? Foi antes, o Noah Chomsky publicou na New York Times e republicou em quase todas as línguas a visão dele sobre inteligência artificial. Para mim, pessoalmente, o que eu vi de Twitter, essas coisas, impactou muito mais do que a cartinha da galera. Do Steve Wozniak e companhia. Então, minha visão, vai ter que vir alguém, um outlier, possivelmente. Não acho que isso vai vir de China, de América e tal, né, Estados Unidos, porque essa galera tá ganhando grana com isso. Talvez Europa, que tem um perfil um pouco mais idealista da coisa toda. E aí não vamos perder esse mercado, então vamos tentar regular e aí vai começar a puxar. Mas eu não vejo, assim, depois que você fala do lance do anarquismo e tal, quem vai fazer isso? De fato, essa é a pergunta, não sei. É muito doido, é uma coisa muito básica e que tá na cara de todo mundo, mas eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, sabe? Legal. E aí você passa a entender por que existe a ONU, né? Que era a Liga das Nações, depois vira a ONU, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tal, não sei o quê. Aí você fala, putz, é verdade, mas ninguém é obrigado a seguir o que a ONU fala. Total. Você tem sanções. Tanto que Cuba ainda é o que é. Hoje está muito mais aberto, mas ainda é o que é. Com vários embargos de vários países capitalistas e tal. Até que apareceu uma China com
1 bilhão e tantos milhões de habitantes, com um modelo de negócio de produção comercial completamente diferente, muito mais produtivo, tal, não sei o quê. E agora tá para virar a maior potência do mundo, ameaçando a hegemonia dos Estados Unidos, e aí todo mundo fica pensando, e a tecnologia no meio disso, quem regula? Quem tá preocupado com isso? É isso, Fê. Cada um por si. Total, cada um por si. E a gente faz o quê? É uma excelente pergunta. Eu acho que a gente pode se abraçar, E a chorar e gente rezar. faz o quê? Continua fazendo a nossa parte. Assim, Isso. isso de alguma forma ainda me consola que talvez o nosso trampo ainda esteja garantido um Educar. tempo, entendeu? Comunicar e educar. Professor e jornalista ainda vai ter bastante. Eu acho que por ainda aí. vai ter muito trabalho. Cá, Muito foda. pra gente finalizar, que eu tô com medo da Joana nascer. Ela já pode. Ela já pode nascer a qualquer Já momento. pensou? É, Será que é a última gravação dela na barriga? eu acho que é Fiquei possível. pensando. A gente vai Pode tirar alguns ser. frames depois. Pode Aí ser a você- última. É isso. Você enquadra assim. Eternizar isso, tipo a última gravação. Mostra pra ela quando ela crescer. Fala aqui, Quando- você tava na barriga da mamãe. Tio Fê e a Chica aqui, amiga da Ada. Ah, a Chica podia estar aqui, né? Ai, gente. Preciso trazer a Chica mais pra A algum. minha cachorra chama Ada, Fê. Sabe que quem Ada? foi Ada? Não. Ada Lovelace foi o primeiro ser humano, ainda no século XVII, XVIII, a inventar o conceito de programação. Ela foi corrigir um texto, ela era tradutora, e ela foi corrigir um texto do Babbage, que criava um computador, e ela falou assim, posso dar uns pitacos? Ela era matemática, filha do Lord Byron, e ela, posso dar uns pitacos? E aí ela escreveu pitacos, eram tipo 5 páginas, ela escreveu 15 páginas, e criou o conceito de algoritmo. Então, o conceito de Nossa. instruções e tal, veio de uma mulher do século XIX, que foi educada na contramão, porque a mãe tinha muito medo dela ficar louca igual o pai, que era o Lord Byron, né, que era meio poeta, doidão. E a mãe falou assim, filha, estudar matemática, que matemática faz a gente ficar na linha. E ela virou enfim, eu sou um pouco obcecada na história dela, e por isso que chama Ada. Oh, Sabe por que a Chica chama Chica? por quê? Porque é bonito. Só porque eu quis. Eu achei que você ia falar, achei só porque legal. eu quis. É, porque eu achei É legal. isso. A história É é isso. muito mais simples, entendeu? É isso. Cá, A Ada pra tem gente um terminar. conceito. Que história maravilhosa. Pra gente terminar, nesse momento agora, você vai abrir o seu Twitter e você vai escrever um tweet que vai viralizar. Escreva o que você escrever. O que você vai escrever? Isso podia ter me preparado antes, Não, né? a ideia é não preparar. Fê. Cara, pra mim, assim, eu tô muito comovida e eu sei que isso vai marcar, assim. A gente vai... Eu cheguei falando aqui do lance da educação, eu tenho uma irmã gêmea, idêntica a mim, com a mesma cara, que é professora também, só que de português. E pra mim tá tudo junto, assim, sabe? Tem tudo a ver com educação, com sustentação da humanidade, apesar da gente ter crescido sobre, tipo, a gêmea é de exatas, a gêmea é de humanas, porque a gente adora colocar as pessoas em caixa, né? A gente veio conversando aqui no caminho, falando sobre o lance das crianças, das escolas, dos ataques, dos cancelamentos, desse medo instaurado, dessa violência, tipo, vamos resolver na faca. Mano, que maluquice. Então, eu talvez tuitaria alguma coisa do tipo, essa desumanização toda, e eu tenho culpa nessa conversa toda, talvez, sabe? Essa desumanização tá levando a gente para um futuro chato, e não foram os games, não foi o metaverso, não foi a inteligência artificial, não foi a programação que ferrou com o nosso futuro. Foi a gente mesmo, sabe? A gente se permitiu desumanizar e se permitiu viver situações como essa, sabe? Onde a criançada tá com medo, né? Chegaram lá no escritório hoje, cheguei um pouco mais tarde porque eu não tipo, meu filho começou a chorar na porta da escola, com medo, vai voltar para casa. Nossa. Então, acho que o meu tweet, talvez ele viralizaria por motivos negativos, mas, cara, a culpa não foi da internet. A culpa não foi dos gays. Não, para de colocar a culpa em outras pessoas Para de que não... terceirizar a responsabilidade. Exatamente. Que senão você que se permitiu desumanizar com tudo isso. Eu não sabia que eu estava me desumanizando. Problema seu. A história não perdoa. Sabe? Essa frase, pra mim, do Sapiens. O Sapiens, todo mundo vangloria, né? O Harari é um livro que o Harari escreveu que chama Sapiens. E o Harari que assinou essa cartinha, Que assinou a cartinha. Junta tudo, né? Dessa Lacinho. cartinha do Steve Wozniak pedindo pra inteligência artificial parar um pouco. E ele escreveu 21 lições pro século XXI. Tipo, é um cara que Sapiens Assim, cara, eu gosto. é. Assim, nada contra. Mas a parte que mais me impactou da história toda é que ele escreve, tipo, a história não perdoa. É uma das últimas frases do livro. E eu não sei por que isso mexeu tanto comigo. Talvez porque estava no final do livro e eu já tinha... Enfim,
a história não perdoa. Não adianta você virar e falar assim, eu não sabia. Tá bom, não resolve, cara. Legal. Então, você se permitiu desumanizar por todas essas tecnologias. Você se permitiu ser um programador, uma programadora que não mediu as consequências do seu código que superaquecia o servidor porque estava mal escrito e você está fudendo com o meio ambiente, sabe? A gente é muito intrincado, Fê. Tipo, ontem eu estava estudando um negócio para um conselho de green coding. Cara, quando a gente não otimiza os nossos códigos, eu estou prejudicando o meio ambiente. Eu estou gerando calor que eu não precisava. E aí você fala, não sabia. Tá bom, não sabia, mas agora você sabe. O que você está fazendo para mudar? Você vai mudar ou não vai mudar? Ou você vai pôr isso debaixo do tapete, sabe? Eu tuitaria alguma coisa nesse sentido, assim. A gente se permitiu, a gente se colocou nessa situação, Fê, de vangloriar a ignorância, de alegar desconhecimento e criou uma sociedade que a gente, às vezes, não se sente representado, sabe? Eu não me sinto representada por uma sociedade que acha massa levar faca na escola, sabe? Que acha massa não cuidar do meio ambiente, que acha massa brigar um com o outro, sabe? Eu não acho legal. De novo, o fato de eu não achar legal não resolve nada. Entendeu? Sim. Então, eu tuitaria isso, as pessoas iam me odiar, iam começar a falar, Camila, então, o que eu faço e tal? E aí eu ia falar, estuda. Pra mim, é a única resposta, assim, estuda. Vai escutar podcast, vai ler o livro. Acho que é melhor pra você. É fazer um curso na GV? Vai, faz. É ler um livro? Faz. É fazer mestrado? Faz. É ficar em casa lendo o que... Beleza, estudar podcast. Mas se mexe, cara. Levanta a bunda da cadeira e vai estudar alguma coisa. E vai estudar coisa fora da sua área. Porque eu acho que é aí que essa conurbação acontece, Fê. Porque senão você fica cada vez mais preso no seu algoritmo pessoal. É isso. E aí, você nunca sai daquilo, né? Você fica só andando em círculo. Dilema da bolha. É isso. Você começa a falar só pra você começa a falar só pra sua galera. Então, eu também sou meio freak, assim. Eu ainda tô na academia, eu gosto dessas coisas nerds, mas eu me achei muito nos livros, assim, porque eu acho que não julgavam as minhas escolhas. Depois de muito tempo me autoanalisando, assim, por que eu gosto tanto de ler? Porque ninguém precisa saber o que eu tô lendo. Eu consigo fazer isso à noite. Eu consigo fazer isso. Camila quer ler sobre botânica. Eu entrei numa pira de lua, de universo feminino agora na gravidez, e eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Não, ainda mais agora no Kindle. Ou nos leitores digitais. Você tá no seu leitor digital, você não tem nem capa. Você pode estar lendo qualquer coisa. Eu acho que, no fundo, eu gosto de ler, porque eu não tenho que dar explicação pra ninguém. Eu quero começar a ler 5 livros ao mesmo tempo, ler. Não, e tem uma coisa engraçada, eu tô terminando um livro agora, cara, que é um livro que a galera mete o pau e tal, não sei o quê. E eu mesmo assim Você não vai falar qual é o livro? Não, eu posso até falar, eu vou ser muito julgado por isso, mas Não, então não fala. Não, eu falo, não tem problema. Tô terminando, faltam, sei lá, pelo Kindle faltam 4 minutos de leitura, eu tava terminando ontem. Que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Ronson. Que a galera fala, é autoajuda, não sei o quê. É o livro. Cara, mas eu tô achando que tem coisas super legais no livro. Muitas coisas eu não concordo, muitas coisas eu achei que é um pouco babaquice do cara, assim, e tal. Mas tem muitas coisas ali que eu achei super legal. E, cara, a gente tem que parar com essa coisa de só vou ler do que eu concordo 100%. Você segue na tua bolha, cacete. Não, se lê quem você discorda. Ou ruim, já te traz uma inteligência, Fê. Isso, tipo, já te traz repertório. Nossa, parei de seguir porque você segue fulano de tal. Mas se eu sigo não é porque eu endosso. Eu sigo porque eu preciso saber o que esse cara pensa até pra discordar dele. Isso é inteligência, cacete. É isso que a inteligência artificial não faz e que a inteligência humana faz. Exato, esse é o ponto. Furar a bolha de forma consciente, ler sobre botânica. Eu tive uma pira e eu tenho essa coisa meio, assim, de entrar num assunto e ficar apaixonada. Então, sei lá, botânica. Aí eu fico uns 2, 3 meses lendo de botânica. Assim. Uns 2, 3 meses lendo de não sei o quê. Aí um livro puxa o outro. Aí eu tive essa pira é a lua e não sei o quê. A influência da lua nos seres humanos e no feminino. Essas obsessões pontuais, elas são legais porque, de novo, na minha percepção, é o que a inteligência artificial não se permite perder 2 meses. Sim. Perder. Entre aspas, né? Perder um clique, fazer uma resposta errada. Eu não me permito fazer isso. Como inteligência artificial, eu não me permito fazer isso. Agora, como humano, aprendendo por reforço, cara, o que são 2 meses lendo? Agora eu comecei a ler sobre adestramento canino ontem, que foi o livro que eu comprei. Porque, né, a vida é assim, óbvio. Aliás, tem um adestrador ótimo pra te indicar, o que adestrou Chico. É isso. Mas... Então, essas obsessões são o que, de novo, humanizam a gente. Inteligência artificial nenhuma vai fazer isso, porque eu não posso perder tempo, eu não posso perder ponto, eu não posso perder minha rede. Eu não vou explorar coisa nova. E a inteligência artificial, eu perguntei pra ela se ela me conhecia. Aí o Ego Search, né?
Ela falou, claro, Felipe Ciani é um comunicador, jornalista, não sei o quê, lá. Foi apresentadora da TV Globo, não, fui repórter da TV Globo. Tá errado? Não, mas tudo bem, é um detalhe. Vai. Mas aí falou que eu me formei na USP e eu me formei na Católica de Santos. Eu coloquei até no business isso, no encerramento de uma crônica lá. E aí disse que eu tenho uma pós-graduação em Mentira. ciências Da onde políticas que na tiraram escola isso? de Será? sociologia. E eu tenho o MBA na GV, assim, nada Que a ver, doido. nada a ver. E aí você pergunta de novo da outra resposta, então assim, se a gente não pode confiar nem na inteligência artificial, cara, qual a diferença, né? Então vamos confiar nas outras pessoas, vamos isso. comunicar com pessoas, É conectar isso. com pessoas. E é isso, isso. eu pedi um tweet, a Camila me deu uma thread, segue o fio. Desculpa, né? me deu uma tese de mestrado. Não, mas tá né? tudo bem, assim, a Desculpa. gente tem as threads do Twitter, né? Então segue o fio, segue a Camila, esse ser humano iluminado, uma baita de uma comunicadora. Provavelmente você perguntar, ela vai dizer que não, mas ela sim é. Por isso que ela tá aqui. E, enfim, você tem muitos predicados, você sabe disso. Tô aprendendo com você, Fê, a Gosto ser comunicadora. muito de você em todos os sentidos. Acho você brilhante. Obrigado. Fê, imagina. Segue a Camila, segue a gente aqui no nosso podcast. As conversas estão ficando muito legais. Estou adorando fazer essas mentorias de graça com as pessoas. Sou muito golpista, vocês sabem. Eu chamo as Gostei. pessoas, poderia pagar milhares de reais para fazer essas sessões e aprendo um monte É isso. sem pagar nada. Cá, beijo. Um beijo, Fê. Sua filha vai nascer em breve, sei disso. Então, que a Joaninha venha com muita saúde. É isso. Amém. Que a Ada Obrigada, não Fê. destrua a sua casa, como a Chica fez. Depois é isso. Isso Vamos acontecer, ver, isso vamos acontecer, ver. tá tudo bem. também. Elas vão ser amiguinhas. Ela vai trazer muito amor e tá tudo certo. É isso. Obrigada. Gente, bora se comunicar, bora aprender cada vez mais, bora nutrir a nossa inteligência natural. É isso. E usando a inteligência artificial a nosso favor. Fechado? Não esquece de se inscrever aqui no canal, de comentar, de trocar ideia. Vamos bater papo. Essa é sempre a ideia. Fechou? Então valeu, beijo e até o próximo episódio. Tchau.